Você já se pegou olhando para o espelho e se perguntando quando foi que se tornou invisível dentro da própria casa? Quando foi que suas palavras passaram a ecoar no vazio? Que seus gestos de carinho se transformaram em hábitos automáticos, ignorados, e que você começou a se sentir como uma estranha, vivendo ao lado de alguém que um dia prometeu te amar para sempre? Se você está aqui assistindo a este vídeo, provavelmente já sabe a resposta para essa pergunta, e ela dói mais do que você gostaria de admitir. Eu quero que você saiba, antes de mais nada, que tudo o que você está sentindo é válido. Essa sensação de estar perdida dentro do próprio casamento, de dar e dar sem receber o mesmo em troca, de se questionar se ainda existe lugar para você na vida do homem com quem escolheu dividir sua existência. Tudo isso não é fraqueza, não é exagero e definitivamente não é coisa da sua cabeça. É a sua alma gritando que algo precisa mudar. E hoje eu vou te ajudar a entender exatamente o que fazer com esse grito. Sabe, eu converso com mulheres todos os dias. Mulheres como você, que chegaram aos 50, 60 anos, carregando décadas de entrega, de cuidado, de amor incondicional, e que de repente se veem questionando se tudo isso valeu a pena. Mulheres que criaram filhos, construíram lares, sustentaram sonhos alheios, e que agora, quando finalmente têm um momento para respirar e olhar para si mesmas, descobrem que se perderam completamente no processo. Eu lembro de uma conversa que tive com Marisa, uma mulher de 55 anos, casada há 32. Ela me disse algo que me marcou profundamente. Eu me sinto como um fantasma na minha própria vida. Eu acordo, preparo o café, arrumo a casa, trabalho, volto, preparo o jantar e meu marido mal levanta os olhos do celular para me cumprimentar. Às vezes, eu falo sozinha só para ter certeza de que ainda tenho voz. Enquanto ela falava, eu via nos seus olhos aquela mistura de tristeza e revolta que só uma mulher que se entregou demais conhece. E sabe o que mais me chamou a atenção na história da Marisa? Não era apenas o comportamento do marido dela que a estava matando por dentro. Era o fato de que ela havia se acostumado a aceitar as migalhas. Havia se convencido de que pedir por atenção, por carinho, por reconhecimento, era ser exigente demais. Havia interiorizado a ideia de que, após tantos anos de casamento, era natural que as coisas esfriassem, que o companheirismo fosse suficiente, que ela deveria ser grata por ter alguém ao seu lado, mesmo que esse alguém a tratasse como parte da mobília. Mas você sabe o que eu disse para a Marisa naquele dia? E é exatamente o que eu vou dizer para você agora. Você não precisa se contentar com migalhas. Você não precisa aceitar ser tratada como uma opção quando você sempre tratou o seu casamento como prioridade. E, principalmente, você não precisa continuar vivendo como se fosse uma mera espectadora da sua própria vida amorosa. O que eu vou compartilhar com você hoje não é sobre manipulação, não é sobre jogos psicológicos baratos e, definitivamente, não é sobre se tornar uma pessoa que você não é. É sobre algo muito mais profundo e transformador. É sobre você reencontrar o seu próprio valor, redescobrir sua essência como mulher e permitir que essa redescoberta transforme completamente a dinâmica do seu relacionamento. Veja bem, quando falamos sobre deixar o marido com medo de te perder, não estamos falando de criar insegurança artificial ou de ameaças vazias. Estamos falando de algo que acontece naturalmente quando uma mulher decide parar de se diminuir, parar de aceitar menos do que merece e começar a brilhar com a mesma intensidade que sempre teve, mas que foi gradualmente sendo apagada pelos anos de conformismo. Eu quero que você faça um exercício comigo agora. Feche os olhos por um momento e volte no tempo. Lembra de como você era quando conheceu seu marido? Lembra da mulher segura, interessante, cheia de sonhos e projetos que ele se apaixonou?
Aquela mulher que ria alto, que tinha opiniões fortes, que sabia o que queria e não tinha medo de ir atrás. Onde ela foi parar? Ana, uma cliente de 58 anos, me fez essa mesma pergunta com lágrimas nos olhos. Ela me contou que quando conheceu o marido, ela era uma mulher que praticava dança, que tinha um círculo de amigos diversificado, que viajava sozinha quando queria, que lia vorazmente e sempre tinha uma história interessante para contar. Mas, aos poucos, ela me disse, eu fui me adaptando ao que ele gostava, ao que ele aprovava, ao que fazia ele se sentir confortável. Parei de dançar porque ele achava coisa de mulher solteira. Diminuí o contato com algumas amigas, porque ele as considerava má influência. Deixei de viajar sozinha porque ele dizia que mulher casada não faz isso. E agora, 30 anos depois, eu olho no espelho e não reconheço quem sou. A história da Ana é mais comum do que você imagina. E sabe qual foi o momento de virada na vida dela? Foi quando ela percebeu que havia entregado tanto de si mesma para manter o casamento funcionando, que havia esquecido completamente quem era antes de ser esposa. Ela havia se tornado uma versão diluída de si mesma, uma sombra da mulher vibrante que um dia foi. Mas aqui está a parte mais interessante da história. Quando Ana decidiu resgatar pedaços da sua identidade original, quando voltou a dançar, quando retomou algumas amizades, quando começou a viajar novamente, primeiro com relutância do marido, depois com a curiosa aceitação dele, algo mágico aconteceu. O marido, que há anos a tratava como um móvel familiar, de repente começou a vê-la novamente. Começou a fazer perguntas sobre onde ela havia estado, com quem havia conversado, o que havia aprendido. Começou a demonstrar um interesse por ela que não mostrava há décadas. E você sabe por que isso aconteceu? Porque pela primeira vez em anos, Ana havia se tornado imprevisível novamente. Ela havia recuperado sua individualidade, sua personalidade única, sua própria luz. E quando uma mulher brilha com sua própria luz, é impossível ignorá-la. Agora, eu quero que você pare e faça uma reflexão brutalmente honesta comigo. Quando foi a última vez que você fez algo só para você? Algo que te trouxe alegria, genuína, independentemente da aprovação ou participação do seu marido? Quando foi a última vez que você teve uma conversa realmente interessante com ele, não sobre contas para pagar ou problemas para resolver, mas sobre sonhos, ideias, descobertas? Quando foi a última vez que vocês se olharam nos olhos e viram um ao outro, realmente viram, não apenas as versões automáticas de marido e esposa que vocês se tornaram? Se você está lutando para responder essas perguntas, você não está sozinha. Carmen, de 53 anos, me procurou no ano passado completamente perdida. Ela havia dedicado mais de 25 anos da sua vida a ser a esposa perfeita. Cozinhava, limpava, cuidava dos filhos, apoiava a carreira do marido, organizava a vida social do casal. Mas quando os filhos saíram de casa, ela se viu a cara com uma realidade devastadora. Ela e o marido eram completos estranhos. Nós vivemos na mesma casa, dormimos na mesma cama, mas é como se fôssemos colegas de quarto que mal se conhecem. Ela me disse. Ele chega do trabalho, liga a televisão, janta o que eu preparo sem comentar se está gostoso ou não, e depois vai dormir. Nos fins de semana, ele tem seus hobbies, eu tenho os meus, e praticamente não conversamos sobre nada que importe. É como se nossa relação fosse apenas funcional, sabe? Ele não falta com respeito, não me trata mal, mas também não me trata como se eu fosse especial. E o pior de tudo é que eu comecei a achar que isso era normal. O relato da Carmen me fez pensar em quantas mulheres estão vivendo exatamente isso. Relacionamentos funcionais, mas completamente vazios de conexão emocional, de admiração mútua, de desejo. Relacionamentos onde a rotina tomou conta de tal forma que os parceiros esqueceram completamente
como se apaixonar um pelo outro novamente. Mas sabe o que eu descobri trabalhando com essas mulheres ao longo dos anos? O problema raramente está na falta de amor. O problema está na falta de mistério, na falta de crescimento individual, na falta de vida própria. Quando você se torna completamente previsível, quando sua vida gira inteiramente em torno da vida dele, quando você para de cultivar sua própria personalidade, sua própria paixão, seus próprios sonhos, você gradualmente se torna invisível. E aqui está uma verdade que pode doer um pouco, mas que precisa ser dita. Na maioria das vezes, nós mesmas criamos essa invisibilidade. Nós que escolhemos nos adaptar demais, concordar demais, abrir mão demais. Nós que decidimos que manter a paz era mais importante do que manter nossa individualidade. Nós que aceitamos que nossos desejos, nossas opiniões, nossos sonhos eram menos importantes do que os dele. Eu não estou te culpando por isso. Pelo contrário, eu entendo perfeitamente como isso acontece. A sociedade nos ensina desde pequenas que ser uma boa esposa significa ser compreensiva, flexível, abnegada. Nos ensina que nosso valor está na nossa capacidade de cuidar dos outros, de abrir mão de nós mesmas pelo bem da família. Nos ensina que questionar, que ter necessidades próprias, que manter nossa independência é egoísmo. Mas hoje eu quero quebrar essa narrativa completamente. Hoje eu quero te mostrar que o maior presente que você pode dar ao seu casamento é ser uma mulher plena, realizada, interessante. Uma mulher que tem sua própria vida, suas próprias paixões, sua própria identidade. Uma mulher que escolhe estar no relacionamento não porque precisa, mas porque quer. Lucia, de 61 anos, me ensinou uma das maiores lições sobre isso. Ela estava casada há 35 anos quando me procurou, completamente exausta, de um casamento que havia se tornado uma lista interminável de obrigações. O marido a dava como garantida, raramente demonstrava gratidão pelo que ela fazia, e havia anos que não faziam nada juntos, além de assistir televisão. O que a Lucia fez foi algo aparentemente simples, mas profundamente transformador. Ela decidiu começar a ter uma vida, não uma vida de revolta ou de confronto, mas uma vida de autodescobrimento e crescimento pessoal. Ela se inscreveu em um curso de arte que sempre quis fazer. Começou a frequentar um grupo de leitura. Retomou o contato com amigas que havia perdido de vista. Começou a viajar para visitar lugares que sempre teve curiosidade de conhecer. No início, o marido da Lucia nem notou muito. Ele estava acostumado a chegar em casa e encontrá-la sempre disponível, sempre pronta para ouvir sobre o dia dele, sempre focada nas necessidades da casa e da família. Mas, gradualmente, ele começou a perceber que algo havia mudado. Ela não estava sempre lá quando ele chegava. Ela tinha histórias para contar sobre pessoas que ele não conhecia, sobre experiências que ela havia vivido sem ele. Ela estava mais animada, mais interessante, mais viva. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em anos, o marido da Lúcia começou a ter que competir pela atenção dela. Ele começou a perceber que sua esposa era uma mulher desejável, interessante, que outras pessoas queriam ter por perto. Ele começou a vê-la não apenas como a esposa que cuidava de tudo, mas como uma mulher única, especial, que ele poderia perder se não valorizasse adequadamente. A mudança na dinâmica do relacionamento deles foi impressionante. Ele começou a fazer perguntas sobre os cursos dela, a demonstrar interesse pelas novas amizades que ela havia feito. Começou a planejar programas juntos, com medo de que ela preferisse fazer coisas sem ele. Começou a elogiá-la, a demonstrar afeto, a tratá-la como namorada novamente. É como se ele tivesse lembrado por que se apaixonou por mim, a Lúcia me disse alguns meses depois. Mas na verdade acho que ele está se apaixonando por uma versão ainda melhor de mim.
uma versão mais madura, mais interessante, mais completa. E essa é a chave de tudo que estou tentando te ensinar hoje. Quando você para de viver apenas em função do seu casamento e começa a viver também em função de si mesma, você automaticamente se torna mais atraente, mais interessante, mais valiosa. Não porque você está fingindo ser alguém que não é, mas porque você está finalmente sendo quem realmente é. Mas eu sei que pode ser assustador começar esse processo. Pode ser assustador depois de tantos anos, focada em ser esposa e mãe, de repente ter que descobrir quem você é como indivíduo. Pode ser assustador pensar que mudando, você pode acabar descobrindo que seu casamento não é tão sólido quanto pensava. Pode ser assustador a ideia de que, brilhando com sua própria luz, você pode descobrir que seu marido não é capaz de acompanhar seu crescimento. Rosa, de 54 anos, me expressou exatamente esses medos quando começamos a trabalhar juntas. E se eu mudar e descobrir que não temos mais nada em comum? E se eu me tornar uma pessoa diferente e ele não gostar dessa nova versão de mim? E se eu começar a ter sonhos e ambições que não combinam com a vida que construímos juntos? Eu entendi os medos da Rosa porque eles são completamente válidos. Crescer, evoluir, reencontrar sua identidade após anos de dormência emocional é um processo que pode realmente transformar tudo na sua vida. Pode fazer você questionar escolhas que fez, caminhos que seguiu, compromissos que assumiu. Pode fazer você perceber que algumas coisas na sua vida não te servem mais. Mas sabe o que eu disse para a Rosa? E é o que eu digo para você agora. O medo de mudança não deve nunca ser maior do que o medo de continuar vivendo uma vida que não te preenche. O risco de descobrir que seu casamento precisa de ajustes profundos, ou até mesmo que pode não sobreviver ao seu crescimento pessoal, é infinitamente menor do que a certeza de que, continuando como está, você vai gradualmente definhar até se tornar uma sombra de quem poderia ter sido. E aqui está algo que pode te surpreender. Na maioria dos casos, quando uma mulher começa esse processo de redescoberta pessoal, o casamento não se desfaz. Pelo contrário, ele se fortalece. Porque um relacionamento entre duas pessoas que se conhecem, se respeitam, se admiram e escolhem estar juntas é infinitamente mais sólido do que um relacionamento baseado em hábito, dependência e medo da mudança. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposta a correr alguns riscos. Você precisa estar disposta a incomodar um pouco o status quo, a sair da zona de conforto que vocês criaram ao longo dos anos. Você precisa estar disposta a ser vista, a ser notada, a ocupar espaço novamente. E como você faz isso praticamente? Como você sai dessa invisibilidade emocional e volta a ser uma presença marcante na sua própria vida e, consequentemente, na vida do seu marido? Primeiro, você precisa entender que esse processo não acontece do dia para a noite. Não é sobre criar uma revolução súbita na sua casa. Não é sobre confrontos dramáticos ou ultimatos. É sobre mudanças graduais, mas consistentes, na forma como você se relaciona consigo mesma e, por extensão, com ele. O primeiro passo é recuperar sua própria companhia. Margarida, uma mulher de 57 anos que atendi no ano passado, me disse algo que me impactou muito. Eu percebi que não sei mais quem eu sou quando estou sozinha. Quando meu marido sai, quando não tenho nada para fazer por ninguém, eu simplesmente não sei o que fazer comigo mesma. É como se eu só existisse em função dos outros. Se você se identificou com o que a Margarida disse, você não está sozinha. Muitas mulheres chegam aos 50 anos tendo perdido completamente a capacidade de aproveitar a própria companhia. Elas se tornaram tão acostumadas a existir em função dos outros que esqueceram completamente como existir para si mesmas
Mas redescobrir o prazer da sua própria companhia é fundamental para tudo que vem depois. É impossível ser interessante para outras pessoas se você não for interessante nem para você mesma. É impossível despertar desejo e admiração no seu marido se você não sente desejo nem admiração por sua própria vida. Então, comece pequeno. Comece reservando momentos do seu dia só para você. Pode ser meia hora de manhã cedo, antes de todo mundo acordar, só para tomar seu café em silêncio e pensar nos seus pensamentos. Pode ser uma caminhada sozinha no final da tarde, sem música, sem podcast, só você e suas reflexões. Pode ser um banho longo no final do dia, com velas, com música que você realmente gosta, transformando um momento de higiene em um momento de autocuidado. O importante é que sejam momentos onde você não está sendo esposa, mãe, filha, profissional. Momentos onde você está apenas sendo você, reconectando com seus próprios ritmos, seus próprios gostos, suas próprias necessidades. O segundo passo, e talvez um dos mais importantes, é redescobrir suas paixões. Sabe aquelas coisas que você gostava de fazer antes de se casar? Ou que sempre teve vontade de experimentar, mas nunca teve tempo? É hora de tirá-las da gaveta dos sonhos esquecidos e começar a incorporá-las na sua vida real. Helena, de 52 anos, sempre foi apaixonada por fotografia quando era mais nova. Mas depois que se casou e teve filhos, a câmera foi guardada e ela passou décadas sem fotografar nada além de aniversários familiares. Quando decidiu retomar essa paixão, aos 52 anos, foi como se ela tivesse redespertado uma parte adormecida da sua alma. Ela começou devagar, fazendo cursos online, saindo para fotografar paisagens nos fins de semana. Gradualmente, foi fazendo amizade com outros fotógrafos, participando de exposições amadoras, criando um perfil nas redes sociais dedicado à sua arte. O que aconteceu com o casamento dela foi extraordinário. O marido da Helena, que há anos a via apenas como a esposa que cuidava de tudo, de repente se viu casado com uma artista, uma mulher que tinha uma paixão, um talento, uma vida criativa rica e interessante. Ele começou a acompanhá-la em algumas sessões de fotos, não porque ela pediu, mas porque ele ficou curioso sobre esse mundo que ela havia redescoberto. Ele começou a elogiá-la genuinamente, não apenas por ser uma boa esposa, mas por ser uma mulher talentosa e inspiradora. É como se ele tivesse voltado a me namorar, a Helena me contou, com os olhos brilhando. Ele fala das minhas fotos. Para os amigos, me apresenta como minha esposa, a fotógrafa. Ele demonstra orgulho de mim de uma forma que eu não via há décadas. E essa é uma das coisas mais poderosas que pode acontecer em um relacionamento. Quando seu parceiro volta a sentir orgulho de você, não apenas pelos cuidados que você oferece, mas pela pessoa extraordinária que você é. O terceiro passo é expandir seu círculo social. Isso pode soar assustador se você passou anos com sua vida social limitada aos amigos do casal ou aos pais dos amigos dos seus filhos. Mas ter suas próprias amizades, seus próprios círculos de convivência é fundamental para manter sua individualidade e sua sanidade emocional. Fernanda, de 59 anos, me procurou porque se sentia completamente isolada. Depois que os filhos saíram de casa, ela percebeu que não tinha nenhum amigo verdadeiramente seu. Todas as suas amizades eram compartilhadas com o marido ou eram pessoas que ela conhecia através da família. Ela não tinha ninguém com quem pudesse desabafar sobre suas frustrações no casamento. Ninguém que a conhecesse como indivíduo, separado dos seus papéis familiares. O processo da Fernanda para construir novas amizades foi gradual, mas transformador. Ela começou frequentando um grupo de caminhada no parque perto de casa. Lá conheceu mulheres que, como ela, estavam numa
Fase de redescoberta pessoal. Essas amizades evoluíram para almoços, para conversas profundas, para um suporte emocional que ela não sabia que estava precisando tanto. O impacto no casamento dela foi imediato. Ter pessoas que se importavam com ela, que valorizavam sua opinião, que se interessavam pela sua vida, fez a Fernanda lembrar do seu próprio valor. Ela parou de aceitar tratamentos negligentes do marido porque tinha um espelho constante do quanto ela merecia mais. E quando você sabe que merece mais, você naturalmente começa a exigir mais. Mas talvez o passo mais importante de todos seja aprender a estabelecer limites saudáveis. E aqui chegamos ao coração do que realmente significa deixar seu marido com medo de te perder. Não se trata de ameaças ou manipulação. Trata-se de você parar de aceitar menos do que merece, de forma firme, mas carinhosa. Isso significa não aceitar mais ser tratada como uma funcionária da casa em vez de uma parceira. Significa não aceitar mais ser ignorada quando você está falando. Significa não aceitar mais que suas necessidades emocionais sejam constantemente colocadas em segundo plano. Significa não aceitar mais um relacionamento onde você dá tudo e recebe migalhas em troca. Patrícia, de 55 anos, teve um momento de virada quando decidiu parar de fazer todas as tarefas domésticas sozinha. Durante 28 anos de casamento, ela havia assumido quase todas as responsabilidades da casa, mesmo trabalhando fora em tempo integral. O marido simplesmente não ajudava, porque sabia que ela sempre daria conta de tudo. Um dia, depois de uma conversa nossa, a Patrícia decidiu que não ia mais lavar as roupas dele. Simplesmente parou. Quando ele reclamou que não tinha camisa limpa, ela calmamente disse: "A máquina de lavar está ali, o sabão está ali e você tem mãos perfeitamente funcionais." Foi um pequeno ato de rebeldia, mas o impacto foi enorme. Pela primeira vez em décadas, o marido dela teve que parar e pensar sobre tudo que ela fazia na casa. Teve que reconhecer que ela não era uma empregada, mas uma parceira que merecia cooperação e reconhecimento. O mais interessante é que quando você para de fazer tudo sozinha, quando você para de aceitar ser tratada como garantida, você força a outra pessoa a ver seu valor. Você cria um vácuo que faz o outro perceber o quanto você contribui, o quanto você é importante, o quanto ele perderia se você não estivesse ali. Mas estabelecer limites não é apenas sobre tarefas domésticas. É também sobre limites emocionais. É sobre não aceitar mais ser o saco de pancadas emocional de ninguém. É sobre não aceitar mais desrespeito, mesmo que seja sutil. É sobre não aceitar mais ser interrompida, diminuída ou ter suas opiniões descartadas. Cláudia, de 60 anos, passou décadas sendo constantemente interrompida pelo marido quando ela tentava falar. Ele simplesmente assumia que o que ele tinha para dizer era mais importante. E ela havia se acostumado a engolir suas palavras e esperar sua vez, que raramente chegava. Um dia, ela decidiu que não ia mais aceitar isso. Quando ele a interrompeu, novamente ela gentilmente, mas firmemente disse: "Eu estava falando. Quando eu terminar, você pode dizer o que quiser." E continuou falando. No início, ele ficou surpreso, até um pouco irritado. Mas, gradualmente, ele começou a perceber que as opiniões dela eram realmente interessantes e valiosas. Ele começou a ouvi-la de verdade, não apenas esperar sua vez de falar. E isso transformou completamente a qualidade das conversas entre eles. Agora, eu sei que pode parecer assustador começar a estabelecer esses limites depois de anos aceitando determinados comportamentos. Você pode ter medo de criar conflito, de parecer chata ou exigente demais. Você pode ter medo de que ele reaja mal, de que isso cause problemas no relacionamento.
Mas aqui está uma verdade fundamental que eu preciso que você entenda. Um relacionamento onde você tem medo de expressar suas necessidades, onde você tem medo de ser tratada com respeito, onde você tem medo de ocupar seu próprio espaço, não é um relacionamento saudável, é uma prisão emocional. E quando você começa a sair dessa prisão, quando você começa a ser tratada com o respeito que sempre mereceu, algo mágico acontece. Você não apenas se sente melhor consigo mesma, você se torna genuinamente mais atraente, porque confiança é atraente, autoestima é atraente. Uma mulher que conhece seu próprio valor é irresistivelmente atraente. Eu quero te contar sobre Sofia, uma mulher de 53 anos que me procurou no final do ano passado. Ela estava casada há 26 anos, mas se sentia completamente perdida na própria vida. O marido a tratava com indiferença, raramente demonstrava afeto, e ela havia se resignado a acreditar que isso era normal depois de tantos anos juntos. O processo de transformação da Sofia foi um dos mais bonitos que eu já acompanhei. Ela começou pequeno, passou a cuidar melhor de si mesma fisicamente, não para agradar ninguém, mas porque se sentir bem com sua própria aparência a fazia se sentir melhor consigo mesma. Começou a se vestir de forma que a deixava contente, não apenas confortável. Depois, ela redescobriu sua paixão pela culinária, não a cozinha do dia a dia, mas a culinária como arte, como expressão criativa. Começou a experimentar receitas novas, a fazer cursos, a compartilhar suas criações com amigos. Sua casa se encheu de aromas deliciosos e de pessoas que vinham experimentar suas novidades. Gradualmente, ela começou a ter mais vida social. Fez amigas no curso de culinária, começou a sair para almoços e jantares, a participar de eventos gastronômicos. Sua vida se tornou rica, interessante, cheia de experiências novas. O marido da Sofia, que há anos mal notava sua presença, de repente se viu casado com uma mulher que outras pessoas achavam fascinante. Uma mulher que tinha talentos, que tinha amigos, que tinha uma vida própria vibrante. Uma mulher que não estava mais sempre disponível, sempre esperando por migalhas de atenção dele. A mudança no comportamento dele foi gradual, mas notável. Ele começou a fazer elogios, coisa que não fazia há anos. Começou a demonstrar interesse pela vida dela, pelas pessoas que ela conhecia, pelas coisas que ela estava aprendendo. Começou a tratá-la como uma mulher desejável, não apenas como uma companheira familiar. É como se eu tivesse saído da invisibilidade, a Sofia me disse alguns meses depois. Não apenas para ele, mas para mim mesma. Eu lembrei de quem eu sou, do que eu sou capaz, do quanto eu tenho para oferecer. E quando você sabe seu próprio valor, os outros também passam a ver. E essa é a verdadeira magia do que estamos falando aqui. Quando você para de se diminuir, quando você para de aceitar migalhas, quando você volta a brilhar com sua própria luz, você não precisa fazer nada especial para deixar seu marido com medo de te perder. Isso acontece naturalmente porque você se torna uma pessoa que qualquer um teria medo de perder. Mas eu preciso ser honesta com você sobre algo. Nem todos os casamentos sobrevivem a esse processo de crescimento pessoal. Às vezes, quando uma mulher começa a florescer e a exigir mais da vida, ela descobre que seu parceiro não está disposto ou não é capaz de acompanhar essa evolução. Às vezes, ela descobre que o relacionamento estava funcionando apenas porque ela havia se diminuído tanto que não incomodava ninguém. Eu atendi uma mulher chamada Beatriz, de 58 anos, que passou por exatamente isso. Quando ela começou seu processo de redescoberta pessoal, quando começou a ter opiniões próprias, a fazer escolhas baseadas no que ela queria e não apenas no que era conveniente para a família, o marido dela reagiu muito mal. Em vez de se sentir orgulhoso da mulher forte e interessante que ela estava se tornando, ele se sentiu
ameaçado. Ele começou a criticar suas novas atividades, a menosprezar suas novas amizades, a tentar mantê-la na caixinha pequena onde ela havia ficado por tantos anos. O casamento da Beatriz não sobreviveu. Mas sabe o que ela me disse depois do divórcio? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu finalmente entendi que eu estava tão acostumada a aceitar menos que nem percebia o quanto menos eu estava aceitando. Agora eu tenho uma vida plena, relacionamentos saudáveis, e se um dia eu encontrar alguém especial, será alguém que me valorize exatamente como eu sou, não alguém que precise que eu me diminua para se sentir confortável. A história da Beatriz me ensinou algo fundamental. Às vezes, crescer significa descobrir que certas pessoas ou situações já não cabem mais na nossa vida. E isso não é falha, não é fracasso, é evolução natural. É você se tornando mais você mesma e descobrindo que nem todo mundo está preparado para lidar com a sua autenticidade. Mas na maioria dos casos que acompanho, quando uma mulher começa esse processo de redescoberta com sinceridade e amor próprio, o casamento não apenas sobrevive, ele prospera. Porque a verdade é que a maioria dos homens se apaixonou originalmente por mulheres fortes, independentes, interessantes. Se ao longo dos anos eles se acostumaram com versões diminuídas de suas esposas, muitas vezes é porque elas mesmas permitiram essa diminuição. Quando você volta a ser a mulher forte que sempre foi, quando você volta a ter paixões próprias, opiniões próprias, vida própria, você está oferecendo ao seu marido a chance de se apaixonar por você novamente. Você está dando a ele a oportunidade de lembrar por que escolheu dividir a vida com você. Mas aqui está algo crucial que eu preciso que você entenda. Esse processo não pode ser feito como uma estratégia para salvar seu casamento. Não pode ser uma performance para reconquistar a atenção dele. Tem que ser genuíno, tem que ser para você. Tem que ser porque você merece uma vida plena e interessante, independentemente de como ele reage. Porque se você faz isso apenas para manipular a reação dele, isso vai transparecer. E mais importante ainda, se você está fazendo isso apenas por ele, você vai continuar dependendo da validação externa para se sentir bem consigo mesma. E essa dependência é exatamente o que te colocou nessa situação em primeiro lugar. Teresa, de 56 anos, me ensinou uma lição valiosa sobre isso. Quando ela começou seu processo de transformação, no início estava muito focada em como o marido ia reagir. Ela escolhia atividades pensando se ele ia aprovar, fazia mudanças, calculando como ele ia responder. E sabe o que aconteceu? Nada mudou realmente, porque ela continuava vivendo em função dele, apenas de uma forma diferente. Foi só quando ela começou a fazer escolhas baseadas no que realmente a deixava feliz, quando ela parou de se importar tanto com a reação dele e começou a se importar mais com sua própria satisfação, que a magia aconteceu. Foi quando ela começou a viver verdadeiramente para si mesma que ele começou a vê-la novamente. É paradoxal, ela me disse. Quanto menos eu me importava com a opinião dele, mais ele parecia se importar comigo. Quanto menos eu tentava impressioná-lo, mais impressionado ele ficava. Quanto menos eu precisava da aprovação dele, mais ele me aprovava. E esse é um dos aspectos mais bonitos e libertadores desse processo. Quando você para de viver para agradar os outros e começa a viver para se realizar, você naturalmente se torna mais atraente, mais interessante, mais magnética. Não porque você está tentando ser essas coisas, mas porque você está sendo autenticamente você mesma. Agora, eu quero abordar algo que talvez esteja passando pela sua cabeça. Mas e se for tarde demais? E se eu tenho 60 anos e sinto que já perdi muito tempo? E se meu casamento está tão desgastado que não há mais conserto possível? Deixe-me te contar sobre Marta,
uma mulher de 62 anos que me procurou o ano passado. Ela estava casada há 38 anos e me disse que se sentia como se estivesse vivendo com um estranho. Eles mal conversavam, não tinham mais nenhuma intimidade física e ela estava convencida de que era tarde demais para qualquer mudança. Eu tenho 62 anos, ela me disse. Será que ainda faz sentido tentar mudar as coisas agora? Será que não deveria apenas aceitar que é isso mesmo e tentar me conformar? Eu olhei para a Marta e disse algo que quero que você grave no seu coração. Nunca é tarde demais para você se tornar quem realmente é. Nunca é tarde demais para você reivindicar sua própria vida. Nunca é tarde demais para você exigir ser tratada com o amor e respeito que sempre mereceu. O processo da Marta foi um dos mais inspiradores que já acompanhei. Aos 62 anos, ela decidiu aprender italiano, uma língua que sempre a fascinou. Começou a frequentar aulas de dança de salão, retomou sua paixão pela jardinagem e transformou o quintal numa obra de arte botânica. Começou a viajar sozinha para lugares que sempre quis conhecer. A transformação dela foi notável. Ela ficou mais animada, mais jovial, mais bonita. Não porque mudou sua aparência física, mas porque sua energia vital foi reativada. E o marido, que há anos a via como uma companheira apática e previsível, de repente se viu casado com uma mulher vibrante e cheia de vida. Ele começou a me perguntar sobre as aulas de italiano, sobre os lugares que eu visitei, sobre as pessoas que conheci na dança. Ela me contou alguns meses depois. Ele começou a querer participar da minha vida nova e pela primeira vez em anos nós voltamos a ter assunto para conversar. A história da Marta me lembra de algo fundamental. A idade nunca deve ser uma desculpa para você desistir de si mesma. Na verdade, quanto mais madura você é, mais você deveria valorizar o tempo que tem pela frente e fazer questão de vivê-lo plenamente. E aqui está algo que pode te surpreender. Muitas vezes, os maridos estão esperando que suas esposas tomem a iniciativa dessa transformação. Eles também sentem o esvaziamento do relacionamento, também sentem falta da mulher interessante que conheceram anos atrás. Também querem voltar a se sentir apaixonados. Mas por uma combinação de hábito, comodidade e medo da mudança, eles se acomodaram na rotina tanto quanto você. Quando você quebra essa rotina, quando você volta a ser uma presença dinâmica e imprevisível na vida dele, você está dando a ele permissão para sair da zona de conforto também. Roberto, marido de uma das minhas clientes, me disse algo que achei muito revelador numa conversa que tivemos. Eu não percebi o quanto nossa relação havia ficado automática até ela começar a mudar. Eu não percebi o quanto eu havia parado de vê-la realmente até ela se tornar impossível de ignorar novamente. Agora, eu me sinto sortudo por estar casado com ela, coisa que não sentia há anos. Isso me faz pensar em quantos casamentos poderiam ser revitalizados se as mulheres parassem de aceitar migalhas e voltassem a exigir o banquete completo que merecem. Se elas parassem de se diminuir e voltassem a brilhar com toda a sua intensidade natural. Mas eu preciso falar sobre algo que é fundamental nesse processo: o cuidado consigo mesma. Não estou falando apenas de tratamentos de beleza ou roupas novas, embora isso possa fazer parte. Estou falando de um cuidado integral, físico, emocional, mental, espiritual. Quando você passa anos cuidando de todo mundo, menos de si mesma, quando você coloca suas necessidades sempre em último lugar, quando você se acostuma a sobreviver com o mínimo enquanto oferece o máximo para os outros, você gradualmente vai perdendo sua vitalidade, sua autoestima, sua presença magnética. Vera, de 54 anos, me disse algo que me impactou muito. Eu não lembro quando foi a última vez que me olhei no espelho e gostei do que vi. Não porque eu esteja feia, mas porque eu vejo nos meus olhos uma mulher cansada, apagada, que esqueceu como sorrir de verdade.
O processo de Vera para resgatar seu cuidado pessoal foi gradual, mas transformador. Ela começou com pequenas coisas. Acordar 15 minutos mais cedo para tomar café em silêncio antes da correria do dia. Comprar um perfume que ela realmente gostava, não apenas o que estava em promoção. Fazer caminhadas regulares, não por obrigação, mas pelo prazer de estar ao ar livre. Gradualmente, ela começou a investir mais em si mesma. Foi ao dermatologista pela primeira vez em anos. Comprou roupas que realmente gostava de usar, não apenas o que era prático. Começou a fazer massagens mensais, tratando isso não como luxo, mas como necessidade de autocuidado. A mudança na energia dela foi impressionante. Ela ficou mais bonita, mas não por mudanças superficiais. Ela ficou mais bonita porque estava se sentindo valorizada, cuidada, amada. E quando uma mulher se sente assim consigo mesma, isso irradia para todas as áreas da sua vida. O marido da Vera, que há anos mal notava sua presença, começou a fazer comentários sobre como ela estava bonita, como estava bem. Começou a demonstrar orgulho dela quando saíam juntos. Começou a tratá-la como uma mulher atraente, não apenas como uma companheira funcional. E aqui está algo importante que eu quero que você entenda. Cuidar de si mesma não é vaidade, não é superficialidade, não é egoísmo. É um ato de amor próprio que comunica para o mundo, e especialmente para seu marido, que você se considera digna de cuidado, de atenção, de admiração. Quando você se trata bem, você está ensinando os outros como te tratar. Quando você se valoriza, você está mostrando para os outros seu verdadeiro valor. Quando você se cuida, você está demonstrando que merece ser cuidada. Agora, eu quero abordar uma questão que sei que pode estar no seu coração. E se você já tentou mudar as coisas antes e não deu certo? E se você já expressou suas necessidades, já tentou conversar, já tentou reavivar o relacionamento, mas nada mudou? Primeiro, eu quero que você entenda que existe uma diferença fundamental entre tentar mudar o relacionamento e mudar a si mesma. A maioria das tentativas de salvar o casamento foca em tentar mudar o comportamento do outro, em tentar convencê-lo a ser mais atencioso, mais carinhoso, mais presente. Mas o que estou propondo aqui é diferente. É sobre você mudar sua própria vida, sua própria energia, sua própria presença, independentemente do que ele faz ou deixa de fazer. É sobre você se tornar uma pessoa tão plena e interessante que seria impossível te ignorar, tão valiosa que seria impensável te perder. Isabela, de 59 anos, havia tentado salvar seu casamento por anos. Ela conversava com o marido sobre a falta de romance, sobre a necessidade de mais atenção, sobre a importância de passarem tempo de qualidade juntos. Ele sempre concordava, prometia mudar, mas nada realmente se transformava. Foi só quando ela parou de tentar mudá-lo e começou a se transformar que tudo mudou. Em vez de pedir por atenção, ela se tornou alguém naturalmente digna de atenção. Em vez de implorar por romance, ela se tornou uma mulher naturalmente romântica e atraente. Em vez de exigir tempo de qualidade, ela se tornou alguém com quem qualquer pessoa gostaria de passar tempo. A diferença é que antes eu estava mendigando por amor, ela me explicou. Agora eu simplesmente sou uma mulher amável. Antes eu estava implorando por atenção. Agora eu sou naturalmente interessante. E é impossível ignorar uma mulher interessante. E essa é uma das lições mais importantes que posso te ensinar. Você não pode controlar como os outros te tratam, mas você pode controlar quem você é. Você não pode forçar alguém a te amar, mas você pode se tornar genuinamente amável. Você não pode exigir admiração, mas você pode se tornar naturalmente admirável. Quando você foca nessa transformação interna, quando você se torna a melhor versão de si mesma, uma de duas coisas vai acontecer. Ou seu marido vai se apaixonar novamente pela mulher extraordinária que você se tornou, ou você vai descobrir
que merece alguém que consiga reconhecer e valorizar essa mulher extraordinária. E ambos os resultados são vitórias. Porque o que realmente importa não é salvar um relacionamento a qualquer custo. É você se tornar quem realmente é e ser amada por essa pessoa autêntica. Mas eu sei que pode ser assustador pensar nessa segunda possibilidade. Pode ser assustador imaginar que, crescendo e se transformando, você pode descobrir que seu casamento atual não é compatível com quem você está se tornando. Pode ser assustador pensar que talvez você tenha que escolher entre ser feliz e manter a estabilidade conhecida. Deixe-me te contar sobre Neuza, uma mulher de 57 anos que enfrentou exatamente esse dilema. Quando ela começou seu processo de redescoberta pessoal, quando ela começou a florescer e a se tornar a mulher vibrante que sempre foi, ela percebeu o quanto seu casamento havia se tornado limitante. O marido dela não conseguia lidar com a nova versão dela. Ele se sentia ameaçado pelos novos interesses dela, pelas novas amizades, pela confiança renovada. Em vez de celebrar sua transformação, ele tentava sabotá-la, fazendo comentários críticos, criando dificuldades, tentando mantê-la na versão pequena que não o incomodava. Neuza se viu numa encruzilhada, voltar a ser a mulher diminuída que ele preferia, ou continuar crescendo e arriscar perder a segurança do casamento. Foi uma das decisões mais difíceis da vida dela, mas ela escolheu a si mesma. Eu percebi que se eu voltasse a me diminuir para manter o casamento, eu estaria traindo tudo que descobri sobre mim mesma, ela me disse. Eu estaria dizendo para minha alma que ela não vale mais que a conveniência de não estar sozinha. A separação da Neuza foi dolorosa, mas libertadora. E sabe o que aconteceu? 6 meses depois, ela conheceu um homem que se apaixonou exatamente pela mulher forte e interessante que ela havia se tornado. Um homem que celebrava seus talentos em vez de se sentir ameaçado por eles, que apoiava seus sonhos em vez de tentar limitá-los. Eu nunca soube o que era ser amada por quem eu realmente sou, ela me disse no seu casamento, 2 anos depois. Eu passei décadas sendo amada por uma versão domesticada de mim mesma. Agora eu sei a diferença e nunca mais vou aceitar menos. A história da Neuza pode parecer extrema, e eu não estou sugerindo que toda mulher deve se separar se o marido não acompanhar seu crescimento. Mas estou dizendo que você nunca deve parar de crescer com medo das consequências. Estou dizendo que você merece ser amada por quem realmente é, não por uma versão diminuída de si mesma. E na maioria dos casos, quando uma mulher tem a coragem de se tornar plenamente ela mesma, quando ela para de se diminuir e começa a brilhar, o marido não apenas aceita essa transformação, ele fica grato por ela. Porque no fundo, a maioria dos homens também quer estar com uma mulher forte, interessante, apaixonada pela vida. O que eu vejo acontecer com mais frequência é o que aconteceu com Letícia, de 52 anos. Quando ela começou sua jornada de redescoberta, o marido ficou um pouco desconfortável no início. Ele estava acostumado com uma esposa previsível, sempre disponível, que não o desafiava ou questionava. Mas gradualmente ele começou a perceber que estar casado com uma mulher forte e independente era muito mais interessante do que estar casado com alguém que havia perdido sua própria identidade. Ele começou a sentir orgulho dela, a se sentir sortudo por ter conquistado uma mulher tão especial. É como se nós tivéssemos voltado a nos namorar, Letícia me contou. Ele faz questão de me acompanhar nos eventos sociais porque gosta de me ver interagindo com outras pessoas, gosta de ver como eu sou querida e admirada. Ele voltou a me cortejar, como se estivesse com medo de que alguém mais interessante aparecesse na minha vida. E essa é a verdadeira magia do que estamos falando.
Quando você se torna uma mulher plena, realizada e interessante, você naturalmente desperta no seu parceiro o medo saudável de te perder. Não porque você está ameaçando ir embora, mas porque ele percebe que você é uma mulher valiosa que poderia ter outras opções se quisesse. Esse medo não é baseado em insegurança, doentia, mas em reconhecimento genuíno do seu valor. É o tipo de medo que faz um homem se esforçar para merecer uma mulher extraordinária, que faz ele valorizar o que tem em casa antes que seja tarde demais. Mas lembre-se, esse resultado é um bônus, não o objetivo principal. O objetivo principal é você se reencontrar, se valorizar, se realizar como ser humano. O objetivo é você parar de viver como sombra da sua própria vida e começar a brilhar com toda a sua intensidade natural. Agora, eu quero te dar alguns passos práticos para começar essa transformação hoje mesmo. Porque não adianta nada você entender tudo isso intelectualmente se não começar a colocar em prática na sua vida real. Primeiro, reserve tempo sagrado para si mesma todos os dias. Pode ser apenas 15 minutos de manhã, mas que sejam 15 minutos onde você não é esposa, mãe, funcionária, cuidadora. 15 minutos onde você está apenas sendo você, reconectando com seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, seus próprios desejos. Segundo, faça uma lista de 3 coisas que você gostava de fazer antes de se casar, ou 3 coisas que sempre quis experimentar, mas nunca teve tempo. Escolha uma delas e comece esta semana. Não espere ter tempo. Crie tempo. Não espere. Permissão. Dê permissão para si mesma. Terceiro, identifique uma área da sua vida onde você tem aceito menos do que merece e comece a estabelecer limites saudáveis. Pode ser sobre divisão de tarefas domésticas, pode ser sobre respeito nas conversas, pode ser sobre tempo de qualidade juntos. Escolha uma coisa e mude hoje. Quarto, invista em si mesma de alguma forma tangível. Pode ser um curso, pode ser um tratamento de beleza, pode ser uma peça de roupa que te faz sentir bonita. Algo que comunique para você mesma e para o mundo que você se considera digna de investimento. Quinto, expanda seu círculo social. Participe de uma atividade onde você possa conhecer pessoas novas. Retome contato com uma amiga que perdeu de vista. Seja proativa em criar conexões que não dependam do seu marido ou da sua família. Esses são passos simples, mas poderosos. E o mais importante, comece hoje. Não espere segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere que as circunstâncias sejam perfeitas. Comece agora, mesmo que seja apenas com 5 minutos de reflexão silenciosa sobre quem você realmente é por baixo de todos os papéis que desempenha. Porque aqui está a verdade que eu mais quero que você entenda. Você é extraordinária. Você sempre foi extraordinária. O que aconteceu foi que você se acostumou a esconder essa extraordinariedade para não incomodar ninguém, para manter a paz, para ser a boa esposa. Mas chegou a hora de parar de se esconder. Chegou a hora de tirar a bushel de cima da sua luz e deixar ela brilhar com toda a sua intensidade natural. Chegou a hora de você ocupar seu espaço no mundo e no seu casamento, como a mulher poderosa e fascinante que você sempre foi. E quando você fizer isso, quando você parar de aceitar migalhas e começar a exigir o banquete completo que merece, uma de 2 coisas vai acontecer. Ou seu marido vai acordar para o tesouro que tem em casa e vai começar a te tratar com o amor e admiração que você merece. Ou você vai descobrir que merece alguém que consiga reconhecer e celebrar esse tesouro. Em ambos os casos, você ganha. Porque o que realmente importa não é manter um relacionamento a qualquer custo, é ser genuinamente amada por quem você realmente é.
Então, eu quero deixar você com esta imagem. Imagine-se daqui a 1 ano. Imagine-se como uma mulher que redescobriu suas paixões, que tem uma vida rica e interessante, que se trata com o amor e respeito que sempre mereceu. Imagine-se acordando todos os dias animada com as possibilidades que o dia oferece, não apenas resignada com mais um dia de rotina. Imagine seu marido olhando para você com admiração, com desejo, com aquele brilho no olho que você não via há anos. Imagine ele fazendo questão de passar tempo com você, de ouvir suas histórias, de participar da sua vida vibrante. Imagine ele se sentindo sortudo e um pouco com medo de te perder, por estar casado com uma mulher tão extraordinária. Essa mulher extraordinária já existe dentro de você. Ela sempre existiu. Ela só estava dormindo, esperando que você tivesse a coragem de acordá-la. E hoje, neste momento, você pode fazer a escolha de começar esse despertar. Você pode escolher parar de se contentar com migalhas e começar a exigir o banquete completo. Você pode escolher parar de viver como sombra da sua própria vida e começar a brilhar como a protagonista que sempre foi. Você pode escolher se amar, se valorizar, se realizar como a mulher extraordinária que você é. E quando você fizer essa escolha, quando você começar a viver essa verdade, você não vai precisar fazer nada especial para deixar seu marido com medo de te perder. Isso vai acontecer naturalmente, porque você vai se tornar uma mulher que qualquer pessoa teria medo de perder. Mas mais importante do que isso, você vai se reencontrar, você vai se apaixonar por si mesma novamente. E essa é a maior vitória de todas. Se este vídeo tocou seu coração, se alguma coisa do que eu disse fez sentido para você, eu tenho um pedido. Compartilhe este vídeo com uma amiga que também precisa lembrar da sua própria força. Compartilhe com uma mulher que, como você, esqueceu temporariamente o quão extraordinária ela é. Porque quando nós mulheres nos apoiamos, quando lembramos umas às outras do nosso valor, quando nos encorajamos a brilhar em vez de nos diminuir, nós criamos um mundo onde ser uma mulher forte e realizada é não apenas possível, mas celebrado. Você merece ser feliz. Você merece ser amada pelo que realmente é. Você merece brilhar com toda a sua intensidade. E nunca, nunca é tarde demais para começar.